Tamura lá em casa, como eu estava falando, ela tem muito combate contra dogs que passam lá na frente. Mas é que ela já entendeu, já levei ela a entender, e a Beca também, que elas não devem combater entre elas. Ainda que tenha manejo entre os dogs de liderança. Mas não chega a danificar gravemente os animais. A não ser quando ambos os dogs realmente têm uma genética muito apurada para o combate. E nenhum recua. Mas geralmente dogs, eles fazem o manejo de liderança, uma pequena agressão, mas o intuito não é danificar o outro, é apenas levar o outro a entender quem é o líder. Mas aqui ambas sabem que o líder aqui sou eu, não é nenhuma delas. Então não há por que elas combater. Mas pode acontecer uma situação de uma rosnar ir para cima apenas para colocar o outro no seu devido lugar. No caso aqui, a Beca é a dona aqui do território, dentro desse contexto aqui. Ela tem mais idade, mas conforme a Tamura vai crescendo, se ficasse aqui, a Tamura poderia também se impondo, porque a dog com mais idade, né, mais cansada, até em esporte de combate, a pessoa vai ficando com uma certa idade, ela não vai tendo mais as habilidades da juventude, os jovens vão chegando, né, e vão se tornando aí os campeões, vamos assim dizer, pela saúde, pela performance. A idade avançada vai limitando, né? Mas com manejo adequado, tudo isso é facilmente resolvido. Aqui. Atenção. Tamura, senta. Dog box Tamura. Dog de guarda e proteção. Beca, atenção. Beca, senta. Essa aqui deitou e ela deitou também. Manejo compartilhado. Beca. Tamura, atenção. Senta. Beca, a vida que era para sair. Beca, senta. Observação: nenhuma das dogs são adestradas. Senta, a Tamura está no processo e a Beca, eu fiz um condicionamento básico para o dia a dia de caminhada específica. Como eu já falei, quando eu falo senta, o dog quiser deitar, eu não me importo. Eu não ensino manejo de deito. Para mim, não é necessário, mas tem situações que pode ser necessário. Mas se eu falar para o dog sentar no livro, quiser deitar, tranquilo. Não tem problema algum. Então é só o dog se acalmar. Livre? Livre. Tamura. Atenção. Senta. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e, com a sombra da sua mão, me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por que hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão
perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardadores de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo do que os dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e, no dia da salvação, te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e, em todos os lugares altos, terão seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra de tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, me não esqueceria de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos eles que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários, e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações e, ante os povos, arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura, tirar-se-á presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Porém, assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho. Então toda a carne saberá que eu sou o Senhor,
o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao 26.